observadores. Bem, a Marvel Comics, antes de ter seus vários personagens super-heróis, precisou se reestruturar na década de 1950 e Mark Goodman a chamou de Atlas Comics. As principais revistas da editora eram romances gráficos, de terror, suspense, ficção científica, faroeste, guerra, humor, espionagem medieval, entre tantos outros. Foram 11 anos sobrevivendo da venda dessas revistas, até que Mark Goodman, depois de ter ciência que a sua concorrente vinha reestruturando sua linha de quadrinhos de super-heróis, decidiu autorizar seu sobrinho Stan Lee e o desenhista Jack Kirby a criar a Fantastic Four número 1, voltando às publicações de quadrinhos de super-heróis e se tornando a Marvel Comics. O lance é que, mesmo que a Marvel nascesse, as revistas que publicavam histórias fora desse contexto dos super-heróis continuaram existindo e serviram como título para o surgimento de muitos dos novos personagens da Marvel, como Strange Tales, Journey into Mystery, Tales of Suspense e Tales to Astonish. Na década de 1970, ciente que essas histórias alternativas traziam um público que gostava de super-heróis, surgiu a Marvel Preview, que, mesmo começando com publicações ligadas a super-heróis, se dedicava mais abertamente à ficção científica e, na sequência, surgiram publicações como Savage Tales, onde, por sinal, o Conan estreou na Marvel Comics, e Bizarre Adventures. Quando a editora Abril adquiriu os direitos de publicação de alguns personagens da Marvel Comics, no final da década de 1970, começaram a surgir novidades na editora aqui no Brasil. Mas a Abril sempre trabalhou com um mix de histórias em suas publicações e em histórias no formatinho. Então, em 1984, a Abril arriscou e começou a publicação de A Espada Selvagem de Conan em um formato magazine e deu muito certo, sendo assim um verdadeiro sucesso em vendas. As histórias eram em preto e branco e as pessoas adoravam ler a história do Cimério. Então, em setembro de 1986, foi o momento de arriscar um pouco mais em outro tipo de publicação e, com isso, surgiu Aventura e Ficção. Aventura e Ficção tem 21 edições e trouxe as histórias mais diversas da Marvel Comics. Através das edições podíamos ver histórias que mostravam mundos distópicos, conflitos dos mais diversos, um futuro com monstros e aberrações, histórias de guerra, além de histórias de bárbaros e de personagens como Thor Odinson em uma história mais adulta. A série ainda foi um ponto de partida para Peter Quill, o Senhor das Estrelas, aqui no Brasil, estreando na edição 2 da série. Assim, as histórias publicadas por Aventura e Ficção não chegavam a ser uma novidade no Brasil, pois desde o final da década de 1960, nosso país contava com um acervo de histórias publicadas por editoras como a Ebal, Ondas, La Selva, O Livreiro, Victor, Block, entre tantas outras, que publicavam histórias de artistas brasileiros e que vinham de fora do país, como da DC Comics e da Marvel Comics, mas sem uma periodicidade como ocorreu em Aventura e Ficção. Em 1987, a Marvel Comics chegou a publicar uma edição que adaptava para os quadrinhos o filme Robocop. E com isso, a editora Abril decidiu levar a história para a edição 8 de Aventura e Ficção, escrita por Bob Arras e desenhada por Javier Saltares e Alan Kupperberg. Na história, a adaptação teve uma pequena alteração na arma do policial ciborgue. Sempre pensei que era uma censura da editora Abril, porque, bem, a gente vivia na ditadura, mas quando vemos a versão colorida, lançada em 1990 para iniciar
uma série de histórias, foi tudo feito na própria Marvel Comics, que mudou a arma Auto 9 do Robocop para algo que mais parecia uma arma laser futurista. Não há um motivo aparente para essa censura, mas com várias cenas violentas foram amenizadas, acredito que a Marvel fez isso para destinar a venda a um público mais jovem. Não foi somente Bob Arras que passou pelas páginas de aventura e ficção. Como a publicação trazia histórias que saíam de revistas alternativas da Marvel, tivemos Lynn Graham, John Jusko, John Buscema, John Byrne, Will Jung-Kantz como o seu personagem, o Vulcão, Doug Moench e Bill Sienkiewicz com o Senhor das Estrelas, Michael W. Barr, Gene Colan, John e Mary Severin, Larry Hama, Bill Mantlo, Roy Thomas, Sal Buscema, Ralph Macchio e Paul Gulati com uma história da Viúva Negra, Alfred Alcala, Danny O'Neill, Frank Miller, J.M. DeMatteis, James O'Barr, Len Will, Howard Chaykin, Herb Trim, John Romita Sr., Jerry Conway, entre tantos e tantos outros artistas que já passaram pela editora. Aventura nórdica, espionagem, histórias de guerra, ficção espacial, mundos distópicos, humor sombrio e adaptações do cinema fizeram parte de aventura e ficção. Tá, eu sei que não era uma novidade no Brasil, mas as histórias traziam algo a mais do que a Marvel publicava nos Estados Unidos e nos deixaram viajar por mundos distantes, conhecer novos personagens e novas histórias, descobrir outras aventuras com personagens habituais dos quadrinhos da Marvel, além de ver estreias de outros. Era uma verdadeira aventura. Desculpe o trocadilho. Hoje temos algo nesse nível. Nos quadrinhos, sinceramente eu não consigo ver nada semelhante, pois perdeu-se o encanto das histórias aleatórias, sempre tentando manter algo que possa ser adaptado por séries ou filmes. Mas foi bom ler e recordar dessa coleção maravilhosa que era aventura e ficção. Eu dei meus pulos para poder estar lendo essa coleção maravilhosa, porque eu precisava vir falar e recordar. Na época que foi lançado, infelizmente meus pais não compravam esse tipo de revista para mim, porque eles achavam violenta demais, ou que não era para minha idade, mas eu adquiri a do Robocop, por sinal. Eu até perdi, sumiu, desapareceu, não sei onde está. Mas eu recomendo que todo mundo procure. Talvez você encontre algum sebo online ou um sebo virtual. Eu dei meus pulos e consegui a versão. Por isso, recomendo que todo mundo leia se você ainda nunca leu Aventura e Ficção. Acredite, é bom demais da conta. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like aí. Se não gostaram, dislike, aquele feedback aqui entre a gente. Outra coisa que eu peço aos meus observadores, peço para você, comenta aqui embaixo se já leram Aventura e Ficção, se conhece essa história do Robocop, se não conhecem, se gostariam de estar lendo Aventura e Ficção, o que vocês gostariam de ler, porque tinha Thor, tinha a Viúva Negra, tinha o Senhor das Estrelas, a estreia dele aqui no Brasil, tinha muitas histórias interessantíssimas, principalmente do Trovão. O Trovão era um personagem fantástico, muito legal e engraçado as histórias dele também. Eu falo, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo pra gente conversar sobre isso. Outra coisa que eu também peço aos meus observadores e peço para você, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Véu na Torre. Coloquei no começo, peço aqui no final, tem um grande favorzão que você pode fazer para mim se ainda não é inscrito. Tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, clique nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca, nunca mesmo, o peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Véu na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.